Sejam todos bem-vindos. A gente vai continuar esse culto através da palavra de Deus. E a gente continua também estudando, que a gente vem estudando sobre a ascensão de um rei. Nós vivemos uma época em que os relacionamentos são rasos. Vivemos uma época em que a gente tem uma lista enorme de amigos no Facebook, no Instagram, talvez no seu WhatsApp. Uma época em que as pessoas parecem ter contatos com um número grande de gente e, ao mesmo tempo, você está sozinho. Porque na hora realmente que você precisa de um amigo é que você descobre que está sozinho. Nós vimos uma igreja, encontramos várias pessoas, e aí a gente se cumprimenta, a gente louva a Deus juntos, a gente chama o outro de irmão. Mas na maioria das vezes nós não conhecemos um ao outro. Se eu perguntasse para vocês aqui, por exemplo, o que o Rony mais gosta de comer? Talvez só a Dani saiba dizer. Por mais que vocês conheçam o Rony há muito tempo. Ou se a gente perguntasse o Dinho, e tanta gente se refere a ele e diz assim, o que o Dinho gosta de comer? Qual a cor preferida do Dinho? Tirando a família dele, talvez muitos outros não soubessem responder. O Dinho está falando ali que eu acho que ele sabe qual é a comida preferida do Rony. Carne? Não, mas eu quero saber o prato completo, não só carne. Nós vivemos anos perto uns dos outros, compartilhamos vídeos, fotos, fazemos um monte de coisas, mas mais do que nunca vivemos uma época em que as pessoas vivem distantes. Mas a Bíblia nos mostra que a distância não é nossa amiga. Inclusive fomos criados para sermos seres relacionais. Nos relacionamos com Deus e com as pessoas. E vemos na Bíblia, por exemplo, em Provérbios capítulo 17, dizendo para a gente no verso 17, o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade é que nasce um irmão. São nos momentos difíceis da vida que nós sabemos verdadeiramente quais são os amigos que temos. E hoje, na trajetória de Davi, nós vamos fazer uma primeira parte falando sobre os relacionamentos de Davi. E sobre a importância desses relacionamentos de Davi. Alguém já disse que ninguém vence sozinho. E é verdade, mesmo que você ache que venceu sozinho, sempre teve pessoas na sua vida que te ajudaram. Sua família, porque afinal de contas foram seus pais, sejam eles adotivos ou não, que te deram sustento, que te ensinaram alguma coisa. Mesmo quem cresceu num lar adotivo, ou quem cresceu em casas de passagem, teve pessoas que cuidaram dele, mal ou bem, mas estiveram ali. Tiveram posição de estar. Quando você fica doente, você tem médicos que te ajudam. Na escola você teve amigos, teve professores que te ensinaram, enfim, tudo na vida sempre vai ter alguém que de alguma forma foi importante na sua vida. Pessoas que Deus trouxe para poder te ajudar em algum momento. Então ninguém vence sozinho. Uma outra pessoa já disse que sozinho você chega até mais rápido a alguns lugares, mas acompanhado você chega mais longe. Dividir a carga com alguém é algo que nós fazemos, por exemplo, quando casamos. A gente divide o peso com uma outra pessoa. Duas pessoas compartilham adversidades e tudo que precisamos. Bom, na Bíblia nós temos um monte de exemplo de amizade. Mas como nós estamos estudando a ascensão de um rei, hoje a gente vai estudar uma amizade em especial, que é a amizade de Jonatas e Davi. E quem são esses dois personagens? Jonatas era o filho de Saul, o rei de Israel nessa época, era o príncipe herdeiro, era o principal general de Saul. Venceu muitas batalhas, era aquele que Saul confiava muito bem. Quem era Davi? Um pastor de ovelhas que virou escudeiro, mas que ficou famoso, porque venceu uma batalha contra o gigante Golias. Basicamente, neste momento, assim era um e assim era o outro. Davi ainda tinha muito o que fazer na vida, ainda tinha muito o que conquistar, tinha muito o que crescer. Jonatas já estava num patamar superior ao de Davi, inclusive porque ele era mais velho.
E ele já havia se provado muitas e muitas vezes. E num dado momento a Bíblia nos revela aí, no capítulo 18 de 1 Samuel, que Jonatas olhou para Davi e surgiu uma amizade em seu coração. Jonatas amou Davi como ama a si mesmo, como Jesus nos ordenou, ame o próximo como a si mesmo, e dali nasceu a amizade entre os dois. Vamos orar? E a partir daqui a gente vai aprender um pouco da amizade deles dois e sobre a amizade verdadeira. Pai, a Tua palavra fala conosco da importância de amizades e da importância de crescermos com elas. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor nos revele as verdades da Tua palavra. Que recebamos, ó Deus, o alimento que somente a Tua palavra pode dar. E que ao sairmos daqui, saiamos melhores do que entramos. Nós também oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor não permita, ó Pai, que eu fale nada que venha de mim mesmo, ó Deus, seja por causa de dores ou por coisas boas. Não importa que nada saia de mim por mim mesmo, mas apenas a Tua palavra e a mensagem do Teu Espírito Santo. Assim como rogamos, ó Deus, que o Senhor use a Thaís, ó Pai, lá na Igreja Batista Redenção em Sobrado. Use o irmão Wellington, ó Deus, lá na Igreja Batista em Pouso Alegre, Santo Antônio, e que a Tua palavra seja pregada nesta noite e vidas sejam transformadas para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje a gente não vai poder ler só um texto, então a gente vai passear na Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta, lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 18, que a gente vai passear aí 18, 19, 20, e nós vamos passear alguns textos para a gente poder compreender melhor a história de Jonatas e Davi. Vamos pegar alguns pontos da amizade entre eles para a gente poder trabalhar nessa noite. Nós começamos em 1 Samuel 18, de 1 a 4. Todos acharam, amém? Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu-o a Davi, junto com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Até aí por enquanto. A primeira coisa que a gente aprende da amizade de Jonatas com Davi é que uma amizade verdadeira e um amigo verdadeiro não tem interesse escuso. A amizade não é formada por interesses, barganhas. Interesses de ganhar algo não é amizade. Se eu me aproximo com alguém porque quero ganhar alguma coisa daquela pessoa, isso não se constitui uma amizade. Isso se constitui uma necessidade. Eu estou me tornando amigo para ganhar alguma coisa. E isso não é amigo. Nesse texto que a gente acabou de ler, observe que Jonatas deu passo em direção a Davi em amizade. Jonatas não precisava fazer isso. Ele era o príncipe herdeiro. Aliás, Jonatas provavelmente tinha muito cuidado em ter amigos, porque sabia que muitos se aproximavam dele para poder se aproveitar, para ter favores do rei. Então perceba que não foi Davi que foi até Jonatas. Jonatas foi até Davi. E não só isso, a atitude de Jonatas em Davi, que eu poderia discorrer aqui uma mensagem inteira só sobre isso, mas nós vamos resumir. Jonatas faz uma entrega de aliança a Davi com um simbolismo. Ele entrega a Davi o seu manto, sua túnica, sua espada, seu arco e seu cinturão. E o que significa isso? Quando Jonatas entrega a Davi seu manto e sua túnica, principalmente o manto, a palavra hebraica que é usada aí, ela quer dizer um manto real, sua veste de príncipe. Então ele entrega a Davi um manto que mostrava que ele era o príncipe. E ao fazer isso, Jonatas faz algo muito importante numa amizade. Ele considera Davi um igual. Ele não fez amizade com Davi, eu sou príncipe e você é servo. Ele fez uma amizade com Davi como um igual. E um igual é tratado como igual.
Se você tem pessoas que estão na sua vida, e que estão na sua vida ou estão abaixo de você, e portanto fazem amizade para tirar algo de você, ou se consideram acima de você, não são seus amigos. Porque um amigo trata o outro como igual, com o respeito de um igual. Jonatas mostrou para Davi: eu não te olho como servo, eu te olho como amigo. A segunda coisa que Jonatas demonstra de não ter interesse em Davi é demonstrar simplesmente a questão de confiança. Ele entrega a Davi suas armas. As armas não são apenas armas para se atacar, mas é com o qual você se defende. Não é à toa que a gente diz que a melhor defesa é um ataque. Jonatas usava aquilo para guerrear, para se defender, para lutar com seus inimigos. E ele entrega a Davi, mostrando a Davi o quê? Eu não te vejo como um rival, eu te vejo como um amigo. Quando a gente cumprimenta alguém, nesse período de pandemia a gente está tendo que fazer um cumprimento diferente, nós cumprimentamos a pessoa esticando a mão. Vocês sabem como foi desenvolvido o cumprimento de esticar a mão e dar a mão à pessoa? No período em que a pessoa usava muitas armas, como é o Velho Oeste, você estava o tempo todo preparado para poder tomar um tiro. Então o que se fazia para poder mostrar que você estava ali em paz? Você mostrava as palmas das mãos, que com o tempo se tornou o cumprimento de apertar a mão um do outro. Isso era um sinal de que, fique tranquilo, eu não estou aqui para atirar em você. Então quando Jonatas entrega as armas, ele também está mostrando claramente a Davi: eu estou aqui como um amigo. Diante de você eu não preciso nem da minha túnica, ou seja, não importa a questão da minha posição, e também não preciso das minhas armas, porque eu confio em você. Então uma amizade verdadeira se desenvolve sem interesse. Vamos a um segundo texto que mostra isso? Pula agora a sua Bíblia lá para o capítulo 23, nós vamos ler de 15 a 18. Se vocês estão me vendo falando meio estranho, não liga não. Tive que tirar 2 dentes por causa do tratamento e ainda cortaram o fiozinho do aparelho, então ele está machucando a minha boca até eu conseguir que a dentista troque o negócio. Está tenso para falar. Todo mundo chegou lá? Verso 23 diz assim, a partir do verso 15. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. E aí ele diz: não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando, até que meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Observou o detalhe do texto? Quem era o príncipe herdeiro? Jonatas. Mas Jonatas aí já tinha entendido que Davi era quem? O ungido de Deus para o reino. Jonatas mostra para Davi o quê? O reinado não me interessa. Minha amizade com você, minha lealdade com você é mais importante do que a minha posição. Eu não vou deixar meu pai te matar, porque aí Saul já estava perseguindo Davi. Eu não vou deixar meu pai te matar. Ao contrário, você um dia será rei. Deixa eu te perguntar, você tem algum amigo que seria capaz de desistir da posição dele por você? Jonatas era o príncipe herdeiro, ele tinha direito ao trono. Humanamente dizendo, o trono era dele. Quando ele entendeu que Deus havia dado o trono a Davi, tirado do pai dele, Jonatas não foi contra Davi. Isso, inclusive, era o motivo da briga entre Jonatas e o pai dele. E aqui ele fala claramente para Davi que as questões materiais, que as questões dele poder ser rei ou não ser rei, não tinham tanta importância quanto ter um bom amigo, um amigo fiel. Essas são questões que a gente precisa entender. E Davi respeitava Jonatas como amigo,
mas também o respeitava como príncipe. Volta a sua Bíblia agora lá no capítulo 20, verso 41. Falei com vocês que nós vamos brincar na Bíblia hoje. Quer dizer, como sempre, né? Vamos lá? 20, 41 diz assim: depois que o menino se foi, Davi saiu do lado sul da pedra, inclinou-se 3 vezes perante Jonatas com o seu rosto no chão. Então despediram-se beijando um ao outro e chorando, e Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Bom, por que nesse texto aí? Davi tinha falado com Jonatas, e a gente vai até chegar no texto anterior, que o pai queria matá-lo. Jonatas foi lá e confirmou que realmente Saul queria matá-lo. Jonatas fez um sinal para Davi, para que Davi fosse embora. E quando eles estavam se despedindo, Davi se aproxima de Jonatas e se inclina 3 vezes. O que significa isso? Que Davi estava se curvando diante do príncipe. Isso mostra que Davi respeitava Jonatas. Ele não deixou de respeitar a posição de Jonatas. E Jonatas sabia que ele também seria o rei. Eles tinham um respeito mútuo e não era a posição que ocupavam que definia a amizade entre eles. Depois de mostrar respeito ao príncipe, o próprio príncipe puxa para perto e os dois dão um beijo um no outro, se abraçam, choram porque teriam que se separar, porque são amigos. Que eu não vou entrar nesse mérito aqui, tem como explicar o porquê do beijo e tudo mais, mas aqueles que defendem o homossexualismo gostam de deturpar o texto para dizer que aqui tem uma questão homossexual. Nós não estamos falando de beijo homossexual aqui. Então fiquem tranquilos sobre isso. É um beijo de respeito. É um beijo de amigo. É uma amizade formada na guerra. Nós brasileiros talvez tenhamos dificuldade de compreender isso. Porque nós não costumamos ir à guerra. Mas se você for a um país como a América, por exemplo, onde as pessoas vão muito à guerra, e conversar com um americano que guerreou ao lado de outra pessoa em que a vida dele estava nas mãos do outro, você vai compreender o que é uma amizade neste nível. Uma vez eu estava assistindo até um programa americano, o americano adora fazer programa sobre tudo. E eles tinham um programa sobre o treinamento das forças especiais americanas, dos SEALs. Eu estava contando para Daniel que entre as muitas coisas que eu aprendi assistindo aquele programa, em um dos exercícios eles tinham que fazer um circuito. E aí quando eles estavam fazendo o circuito, em cada local, eles tinham um local onde eles tinham que parar, e o instrutor tinha dito os exercícios que eles tinham que fazer. Então, em um local tinha que fazer X flexões, depois ele corria X quilômetros, tinha que fazer um outro tipo de exercício, assim por diante. O que eles não sabiam é que em cada local tinha uma câmera, e que os instrutores estavam lá observando. E aí, um dos caras, num determinado local, até pelo cansaço, por uma série de coisas, ele deixou de fazer uma flexão, só uma, entre tudo que ele teve que fazer. Os instrutores ficaram indignados. E aí eles chamaram todo mundo, sem falar direito, e falaram assim: um de vocês aqui deixou de fazer uma flexão. E eu quero ver se essa pessoa vai poder se autoindicar. E depois eles fizeram entrevistas com cada um deles. E na verdade até aquele rapaz se indicou: olha, eu acho que fui eu acho que eu posso ter deixado de fazer um exercício que eu estava muito cansado. Isso, na verdade, foi a chance dele de poder permanecer. E aí você pode pensar, não é possível, o cara passou por... E o treinamento começa com 40 pessoas, nessa época tinha menos de 10, de tão pesado é o treinamento. E o cara podia ter sido eliminado porque ele deixou de fazer uma flexão. Eu me lembro que meu cunhado, que é bombeiro, disse que quando ele estava passando pelo treinamento, os tenentes diziam o seguinte: quem rouba uma flexão, rouba um banco. No caso dos SEALs, aqueles instrutores estavam explicando que uma pessoa que não fosse confiável, por uma flexão que fosse, não era confiável porque a vida deles no campo de batalha dependia do outro. Davi e Jonatas passaram a se olhar como iguais e como bons guerreiros. Desenvolveram um amor e amizade um com o outro que apenas no momento de dificuldade você consegue desenvolver. Somente na adversidade, como nos diz o Provérbios, você consegue realmente saber que é seu amigo. Esse respeito que eles mostram um para o outro significa que eles sabiam perfeitamente qual era a posição de um
e qual era a posição do outro. Mas a amizade, como não tem interesse, ela vai além das posições. Não é a posição que define quem você é quando você tem amizade. Quando Daniel chegou aqui, uma das primeiras coisas que eu falei para ele, e ele já passou por isso em outros lugares de forma diferente, foi que, quando ele estivesse aqui, ele lembrasse que ele é pastor e que eu não vou tratar ele diferente. Mas ele já teve dificuldade de estar em igreja se os pastores diziam para ele: pastor, aqui sou eu, tá? Não tem 2 pastores na igreja, não. Eu poderia fazer a mesma coisa com ele, tá? Porque eu trouxe ele mais para me auxiliar lá na Nova Vida. E, no entanto, aqui, se vocês perceberem, ele já teve o púlpito para pregar e é respeitado como pastor. Por quê? Porque você precisa aprender a olhar as pessoas como iguais, sem interesses, sem se fazer valer da sua posição. Isso é desenvolver uma amizade verdadeira. A segunda coisa sobre a amizade verdadeira entre Jonatas e Davi que a gente pode aprender é que uma amizade verdadeira também é justa. Eu não vou ler o texto todo porque aí ele fica longo. 1 Samuel 20, de 1 a 15. Nós vemos no texto Davi procurando Jonatas e falando assim: seu pai está tentando me matar. E Jonatas: não é bem assim e tal. Ele: não, ele está tentando me matar sim. O que eu fiz? O que eu fiz contra ele? Jonatas teve dificuldade de entender. E aí a gente vai ver logo no início do texto que quando Davi continuou falando com Jonatas: seu pai quer me matar, Jonatas disse para Davi: o que você precisar fazer, eu faço. E por que ele disse isso? Porque Jonatas resolveu conferir se o que Davi estava dizendo era verdade ou não. Um amigo verdadeiro é justo para conferir a sua história. Um amigo verdadeiro, ele não julga você pelo que os outros dizem e também não aceita a sua história como verdadeira só porque é seu amigo. Ele vai verificar, ele vai observar, porque ele será justo com você. A segunda coisa que a gente vê é verso 8 de 1 Samuel 20, de 1 a 15. Alguém lê para mim aí bem alto, verso 8. Olha só o que Davi está dizendo para Jonatas: ser misericordioso para o seu servo. Se eu fiz algo de errado, você mesmo pode me matar. Percebe a questão de confiança e de justiça um com o outro? Davi pediu a Jonatas que procurasse saber por que Saul queria matá-lo e que o ajudasse. Mas ao mesmo tempo Davi falou para Jonatas o seguinte: mas se eu fiz algo de errado, eu estou nas suas mãos, pode me matar. Uma amizade é justa. Se você tem um amigo e mente por ele, você não é amigo dele. Se você mente para ele ou mente por ele, achando que está protegendo seu amigo, não, você não é amigo. Eu já disse para vocês, por exemplo, que eu tenho muitos amigos do mundo, e tenho em especial muitos amigos, inclusive, que são homossexuais. E algumas vezes a gente conversando alguns assuntos, teve vezes deles virarem para mim e falar assim: me fala uma coisa, de verdade. Segundo a Bíblia, a vida que eu levo, as coisas que eu sou e tudo mais, eu vou para o céu ou para o inferno? São muito amigos meus. Eu poderia fazer de tudo para aliviar a conversa. E ele escutou de mim: você vai para o inferno. Aí eu: mas só porque eu sou homossexual? Não, porque você não crê em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, todo o restante vai se resolver. É a mesma resposta que eu dou para amigo meu que é feiticeiro, que eu dou para amigo meu que é heterossexual. Não importa, eu não vou esconder qual é a verdade. Minha pergunta é: como é que você trata seus amigos? Você acha que ajuda eles mentindo? Não, pastor, eu não menti, eu só deixei de dizer a verdade. Porque senão vai machucá-los. É igual o amigo seu comer, vocês irem para um lugar e você olhar que tem uma casca de feijão. Tem gente que: não, mas eu não queria dizer para ele não. Legal, né? Você deixa a pessoa passar a situação constrangedora. Que amigo é você? Já observou? Que amigo é você? Amigos são justos, e justiça significa também falar a verdade.
Provérbios capítulo 27, verso 17, diz o seguinte: como o ferro afia o ferro, assim é o amigo com seu companheiro. Ferro afiando ferro, já viram isso? Você bate o ferro e vai sair faísca. Mas um afia o outro. Ser justo com a pessoa que você chama de amigo é ajudá-lo a crescer. Se o seu amigo está errado, você precisa ser justo para dizer: você está errado. O que você fez está errado. Você precisa consertar. Não, mas o outro foi injusto comigo. Não interessa. O que a Bíblia diz é isso, isso e isso. E o que você está fazendo está errado. Mas pastor, se eu fizer isso, meu amigo vai ficar chateado. E daí? Você é amigo? Um amigo é justo e verdadeiro com o outro. Um amigo está pronto para resolver o que tiver que resolver com justiça e verdade. Quem dera, inclusive, os casais fossem assim uns com os outros. Porque tem muito casal que não é assim um com o outro. Da mesma forma que eram com os amigos, não queriam ficar, não quero ficar que o cara fica chateado comigo, não quero que ela fique chateada comigo. No casamento faz a mesma coisa. E continua tendo problema. Isso me lembrou a história de um amigo meu, um grande amigo meu. Quando ele começou a namorar com a atual esposa dele, atual não, né? A esposa dele, ela fazia umas coisas muito estranhas, tipo assim, ela dava umas respostas para ele que deixava a gente constrangido por ele. E os meninos falavam assim: não fala nada não, ele está tão feliz com ela e tal. E às vezes eu falava com ele: cara, não estou entendendo, por que você não fala com ela? O que ela está fazendo é falta de educação. Ele: não, deixa para lá, ela vai ficar chateada e tal. E porque a gente gostava muito dele, ele pediu, a gente nunca falou nada. Eles se casaram, anos depois, a gente estava até em Niterói, eles eram de Cachoeira, mas a gente estava em Niterói. E um dia a gente conversando, estávamos lembrando do passado, e ela citou algumas coisas do passado. E eu virei para ela e falei assim: cara, galera, eu não gostava muito de você no início não, é porque a gente gostava muito dele e sabia que ele te amava muito. E ela: como assim? Eu falei assim: pô, Gê, você falava umas coisas, a gente estava lembrando de algumas situações que ela falava. Ela fez uma cara de espanto para mim. Olhou para o marido e falou assim: por que você nunca me disse que eu fazia isso? Ele: não, era para deixar para lá. Não, mas então várias pessoas pensando mal de mim, porque você nunca me disse que eu agia dessa forma. Quantas vezes o seu amigo ou sua amiga, ou seu marido, ou a sua esposa, ou seu namorado, ou sua namorada, faz coisas constrangedoras, mas você não avisa? Você acha que isso é amizade? Ou quantos amigos você tem que estão indo para o inferno e você nunca fala de Jesus para eles e diz que ama? Que amor é esse? Mas se eu falar de Jesus, eles vão ficar chateados. É melhor ficar chateado e ter a chance de ir para o céu do que não ficar chateado e depois passar a eternidade chateado e sofrendo no inferno. Compreende? Amém? A terceira coisa que nós aprendemos sobre a amizade com Davi e Jonatas é que amizades verdadeiras ajudam a gente a crescer e alcançar nosso objetivo. Se você ler o texto todo, como eu disse para vocês, o texto é muito grande, não dá para ler tudo, mas se você ler a partir do verso 18 e for vendo a amizade entre Davi e Jonatas, você vai ver amigos que se ajudaram. E aí, quando a gente chega lá no capítulo 23, nós já lemos esse texto, verso 17, que Jonatas diz para Davi: meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel e eu lhe serei segundo em comando, até meu pai já sabe disso. Jonatas poderia ter desenvolvido inveja e perseguir Davi como o pai dele fez. Por quê? O próprio Saul, numa discussão com Jonatas, ele diz: você está envergonhando a minha e a sua mãe. Enquanto Davi viver, o trono está ameaçado. Ele sabia que ele ia perder o trono. Só que quando você é amigo de alguém e entende o que Deus vai fazer por aquela pessoa, você não tem nem inveja nem perseguição. Ao contrário, você ajuda a pessoa a crescer.
Quando um amigo seu compra um carro, qual é o sentimento do seu coração? É de alegria? Ou é um sentimento de, podia ser eu? E quando seu amigo passa na faculdade, ou quando se forma num curso, ou quando consegue uma namorada ou um namorado, como que é a sua reação com a outra pessoa? A Bíblia orienta a gente que nós deveríamos motivar uns aos outros, que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos estar prontos a ouvir uns aos outros, a necessidade um dos outros, que nós devemos ajudar na necessidade do outro, que nós devemos defender uns aos outros, mas também que devemos corrigir uns aos outros. Como é que você se porta com seus amigos? Como é que você se porta com seus irmãos em Cristo? Jonatas olhou para Davi e queria que Davi crescesse. Davi também queria que Jonatas crescesse. Havia respeito, havia amor por uma amizade. Eu tinha um amigo que trabalhava muito, ganhava muito dinheiro. E trabalhava como autônomo. E aí eu estava na faculdade, estava aprendendo um monte de coisa, e eu aprendi que o tipo de trabalho que ele fazia, a forma como ele era autônomo, era um vendedor autônomo, ele não pagava impostos, e ele estava ganhando dinheiro, estava feliz com aquilo ali. Mas se ele ficasse doente, ou quando ele envelhecesse, ele morresse, ele não teria, quando envelhecesse, ele teria dificuldade para se aposentar. E se ficasse doente, precisasse ficar encostado, né, Jim, estava perdido, porque ele não pagava, e a INSS não pagava nada. Qual é a postura de um amigo? A maioria do pessoal só dizia para ele, é assim mesmo, tem que ser assim. Até que um dia eu sentei com ele e falei assim, cara, você precisa fazer isso, isso, isso. E fui explicando tudo que ele tinha que fazer. Ele, não, isso é bobeira. E vários amigos dele diziam para ele que era bobeira. Eu dizia para ele assim, cara, isso aqui é importante para você e para sua família. Se você morrer, sua esposa que não trabalha, que era só dona de casa, não vai ter pensão não. Há pouco tempo eu disse isso para um pastor, que por algum motivo tem dificuldade de deixar a esposa dele estudar. E que eu já disse para ele que isso é machismo. Se você morrer, o que sua esposa vai fazer? E ele até hoje ainda não deixou a esposa dele estudar. Aí é decisão deles. Mas como amigo, independente do que alguém pode ficar chateado, se eu considero alguém como amigo, e eu tenho uma informação importante para uma pessoa, eu vou dar. Assim como eu tenho amigos que queriam ir para o exterior, e muita gente dizia, não vai dar certo. Assim, é o seu sonho? É. O que eu posso te ajudar? Só orar por você? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Mas você acha que eu tenho condição de ir? Claro que você tem condição de ir, basta você lutar. Se Deus quiser que você vá, você vai. Ou eu não sei se vocês já passaram aquela situação que o pessoal fala mal da namorada do amigo, porque na verdade quer que ele termine com a namorada para ficar com ela. E é amigo, hein? Imagina. Que tipo de amigo você tem? Mas mais importante, que tipo de amigo você é? Tem pessoas que comem na casa um dos outros. Saem juntos o tempo todo. Chamam um ao outro de amigo. Mas sabe que o outro está fazendo coisas erradas e não ajuda. Ou quando o outro conquista coisas, fica aquela inveja no coração, podia ser eu. Que tipo de amigo você é? Jonatas e Davi eram amigos que ajudavam um ao outro a crescer. Como o ferro afia o ferro, assim faz o amigo para o seu companheiro. Os meus amigos, a gente faz exatamente assim. Se tiver que chamar a atenção um do outro, vai ser assim que vai acontecer. Briga, discute, depois se resolve. Mas para mim sempre foi muito importante ouvir dos meus amigos, e olha que eu não sou uma pessoa muito de abraçar e não sei o quê. Daniel, por exemplo, o pastor Daniel sempre fala que ele é o cara do abraço, do beijo, papapá. Eu não sou assim, por uma série de motivos da minha criação. Mas os meus amigos sempre disseram para mim assim, eu não tenho dúvida do seu amor e da sua amizade. Eu sinto falta dos seus abraços porque você tem dificuldade de fazer isso. Mas eu não tenho dúvida
do seu amor e da sua amizade. Eu já tive a oportunidade, uma amiga que vocês conhecem, que é a Márcia, dela dizer para mim assim, nos momentos mais difíceis, quando eu não tinha nem o que comer, eu pude contar com você. Sempre fomos amigos. Nunca tivemos nada de confundir amizade com querer namorar um com o outro. Nunca tivemos isso, sempre fomos amigos. E passamos momentos difíceis, e um estava lá para ajudar o outro. Como eu tenho outros amigos que eram assim. Você tem? Você é? Ou você está passando por essa vida sem saber o que é uma amizade verdadeira? Em quarto lugar, o amigo verdadeiro te defende pelas costas. Saul buscou muitas oportunidades e muitos motivos para matar Davi. Mas a Bíblia relata como era a postura de Jonatas. Vai com a sua Bíblia aí agora para 1 Samuel 20, versos de 30 a 33. É só um dos textos que eu vou ler sobre como era a postura de Jonatas. Diz assim a partir do verso 30. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé pela sua própria vergonha e para a vergonha daquela que te deu a luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo, traga-o a mim, porque ele vai morrer. Jonatas perguntou a seu pai: por que ele tem que morrer? O que ele fez? Então Saul atirou a lança contra Jonatas para matá-lo, e assim Jonatas percebeu que seu pai estava decidido a matar Davi. Só até aí tá bom. Essa é uma das vezes que Jonatas e Saul têm um debate em relação a Davi. Toda vez que Saul tentava arrumar um jeito de falar mal de Davi, para matar Davi, todas as vezes Jonatas defendia seu amigo. Ao ponto de Saul quase matar o próprio filho pela defesa que tinha do seu amigo. Minha pergunta é, você tem amigos que nas suas costas estão prontos a te defender? Você tem amizade assim? Que sem você estar perto, a pessoa não aceita que falem mal de você? Ou são amigos que na sua frente te elogiam, falam que estão contigo, te abraçam, mas quando estão por trás de você, mete o mal em você como qualquer outro. Ou os outros falam mal de você e ele fica quietinho. E você? Como é que você é para com seus amigos? Deixa os outros falarem mal tranquilamente na sua frente? Como é que é você nessa postura? Como é que é a postura dos seus amigos? Que tipo de amizade você está realmente desenvolvendo? Você conhece um verdadeiro amigo não apenas quando ele está na sua frente. Você conhece um verdadeiro amigo com o que ele faz pelas suas costas. Quando você não está olhando. E é aí que se revela uma verdadeira amizade ou não. É aí que você sabe quem ama e quem não ama. Será que você pode dizer que tem amigos que te defendem nas suas costas? Será que se você estiver numa sala e alguém chegar para falar mal de uma pessoa, quando olhar para você, nem vai falar porque sabe que se falar mal do seu amigo, você vai ter um problema com você? Ou a pessoa se sente à vontade de falar mal do seu amigo pelas costas, porque sabe que para você tanto faz como tanto fez? Em quinto lugar, amigos verdadeiros são confidentes. Você está aí em 1 Samuel 20? Vamos ler o verso 2 e 3, diz assim: nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto, meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que iria ele esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Olha só, amigos verdadeiros são confidentes, e confidente significa que nós confiamos um no outro. Davi procurou Jonatas para dizer, porque Saul tinha tentado matar ele procurou Jonatas e falou: cara, o que eu fiz? Seu pai está tentando me matar. Jonatas: não, que isso, Davi?
Se meu pai tentasse alguma coisa, eu sou o príncipe, cara. Eu sou o próximo em comando. Ele iria falar para mim, isso é muito importante. Davi poderia fazer o quê, gente? Desconfiar de Jonatas. Porque, de fato, Jonatas era o príncipe. Qual seria o interesse de Jonatas em manter Davi vivo? Davi poderia pensar, ele está jogando para os dois lados para poder Saul me matar e ele ficar com o trono. Mas o texto no verso 3 diz para a gente que o pensamento de Davi era: Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. Davi não tinha nenhuma desconfiança da amizade de Jonatas. Davi pensou, o pai não deve estar falando nada para ele. Porque se ele soubesse, ele teria me dito. Você tem amigo confidente dessa forma? Você tem amigo que você pode confiar neste nível? Que mesmo que todos falem mal e tudo mais, você confia na palavra daquela pessoa? Uma coisa que eu e Thaís sempre conversamos foi o seguinte. Eu dizia assim, Thaís, todo mundo pode dizer para mim que você está me colocando chifre. Eu vou confiar na sua palavra. Até o dia que eu descobrir de vez. E ela diz assim, eu sou assim do mesmo jeito. Vocês podem chegar lá em casa e falar para ela, viu o pastor te traindo. Ela primeiro vai ficar, como assim? Mas dificilmente ela vai desconfiar quando eu disser para ela, sabe muito bem quem eu sou. Sabe muito bem qual é a minha palavra. Isso é um relacionamento desenvolvido ao longo do tempo. E a confiança desenvolvida ao longo do tempo. É igual aquela situação da conversa do telefone. Que eu não vou dizer para todo mundo não, mas vocês lembram do testemunho de vocês? Só para vocês resumirem, uma mensagem que chegou truncada para o Dinho, e que se não fosse ter um casamento bem postado, ele Miriam poderia ter tido um problema muito sério. E um marido que pôde dizer para a esposa, Mirinha, foi você que a viu no meu telefone. Vamos ver o que é isso, que quem mandou essa mensagem mandou uma mensagem errada, alguma coisa aconteceu. De fato, era uma mensagem errada. Mas quando não se tem confiança, você não quer nem saber se a outra pessoa está certa. Davi confiava em Jonatas. Para pensar um pouco, você tem relacionamento ao ponto de ter este nível de confiança com as pessoas? Você tem pelo menos um amigo que seja na sua vida, que você confie neste nível, que mesmo que as pessoas digam que aquela pessoa está te traindo, você dificilmente consegue acreditar que aquela pessoa está te traindo? E a segunda coisa, você é amigo assim para alguém? Davi e Jonatas tinham uma amizade tão forte que eles tinham também seus códigos. Amigos têm seus códigos. Amigos têm suas formas de conversar. Jonatas tinha seu combinado com Davi. Aí no verso 38 e 39 do capítulo 20, por exemplo, Jonatas lança as flechas para dar aviso a Davi. E ele fala uma palavra para um menino que foi buscar as flechas. Ele diz assim, ó, as flechas foram para longe, não estão mais aí. Aí no 38 diz, vamos rápido, não pare. O menino apanhou as flechas e voltou sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Jonatas e Davi tinham muitas estratégias um com o outro. Estratégias e códigos que um e o outro entendiam. Isso revela confidencialidade, como revela intimidade. E revela confiança. A primeira vez que eu levei Thaís em Cachoeira de Itapemirim, onde eu tenho alguns amigos, porque eu morei lá na minha adolescência, um bom período da minha adolescência, aconteceu um fato que eu nunca esqueci. Nós estávamos na mesa, conversando e tal, parar para o jogo. E ali a gente riu, brincou e tudo. A gente voltou para Vitória, nós estávamos conversando com o pessoal lá da Serra. E aí o pessoal perguntou para a Thaís como é que tinha sido conhecer os amigos que eu tinha em Cachoeira. E Thaís usou uma frase assim, gente, vocês não fazem ideia do que é estar com ele em Cachoeira. Até se permitir falar bobagem, ele se permite. Bobagem que ela quer dizer, não é que eu estava falando algum tipo de palavrão, coisa assim não. É que Thaís falou que pela primeira vez, ela me viu não estar preocupado com o que eu estava falando. Porque eu estava na mesa com pessoas que eu confiava. Quando a gente está num local, você toma cuidado com o que fala.
até com a sua postura, com um monte de coisas. Ela falou que aquela foi a primeira vez que ela me viu relaxado, tranquilo, com pessoas que não iam julgar o que eu estava ou não estava falando. Eu estava no roda de amigos, inclusive os meninos que cantavam comigo no quarteto. Nós havíamos desenvolvido uma amizade muito forte. Aliás, foi essa amizade que permitiu que eu suportasse passar o período que eu passei em Cachoeira. E ela viu pela primeira vez eu não me preocupar, falar tranquilamente, me permitir até falar alguma coisa errada e os meninos ficaram me zoando, de tão relaxado que eu estava. Quando você está num lugar que você está com pessoas que confiam, você consegue ser você mesmo por completo. Você tem pessoas que você conversa nesse nível? Você tem pessoas que você realmente consegue ter como confidente, ser quem você é, sem se preocupar com o julgamento que a pessoa vai exercer de você? Se você não tem isso, você tem um grande problema. Porque é cansativo. Você tem que o tempo todo prestar atenção no que fala e no que não fala. O tempo todo preocupado com o que a outra pessoa vai pensar ou não vai pensar. Com os meus amigos, eu sempre me permitia fazer uma série de coisas. Uma das minhas melhores amigas, certa vez, a gente brigou. E a gente estava discutindo, quando eu já estava cansado de discussão. Eu virei para ela e falei assim, vai para M, tá? Não foi um negócio muito maior que isso, não. E aí ela falou pro namorado, que era um outro amigão meu, eles eram noivos. E ele, cara, você tem que se resolver com a Cris. Eu falei, não sei se eu quero me resolver com a Cris, não. Manda ela me pedir desculpa também. Ele, cara, você é meu melhor amigo, ela é minha noiva. Não dá para vocês dois brigarem, vocês têm que resolver. E ela disse que você mandou ela ir para M. E eu falei, mandei mesmo. Eu estava chateado com ela e acabou. E era uma coisa assim. E depois eu e ela nos resolvemos, foi tranquilo. Esse mesmo menino que eu estou falando agora, o Emerson, uma vez a gente brigou, feio, e ele perdeu a cabeça. Ele perdeu tanta cabeça que ele encostou o rosto muito perto do meu. E eu olhei dentro do olho dele e falei assim, se você chegar mais perto, eu vou quebrar você de cima a baixo. E virei as costas e saí. E aí, a gente cantava no quarteto na igreja. E todo mundo ficou, acabou o quarteto, o que vai acontecer? Eu fui na casa dele, falei assim, Cris, Emerson está aí? Ela, não chegou ainda não, então estou esperando aqui. Ficamos conversando com ela na janela, eu do lado de fora, ele chegou. Nós temos que bater um papinho. Ele, entra aí, não vou entrar não. Não entro na sua casa enquanto a gente não se resolver. E ali nós nos resolvemos. E não ficou aquela história, você me pede desculpa, eu te peço desculpa. Lembra, Dani? Mãe que ensinou para você, que foi o que eu aprendi também. Quando você vai pedir desculpa, eu não tenho que pedir desculpa dizendo, Dinho, eu te peço desculpa, mas você também, não interessa o que você fez, sou eu que estou pedindo desculpa do que eu fiz. E eu falei com ele, é assim, 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 mas eu estou aqui para te pedir desculpa. Ele, cara, você ficou me encarando. E você chegou o rosto perto do meu, você também me encarou, grande porcaria. Mas tudo bem, estou te pedindo desculpa que eu não deveria ter falado isso, isso, isso. Ele, não, mas eu também não deveria ter falado isso, isso, isso. Aí a esposa dele que estava na janela falou assim, se abraça logo e para com essa palhaçada. Éramos assim. Uma outra vez alguém mandou ele ir para aquele lugar e ele não gostava daquilo, porque se era alguma coisa... Não, chamou ele de filho de... E aí, logo na cabeça dele, xingou minha mãe. E ele partiu para cima do cara. Só que a gente estava no futebol e éramos crentes. Você não vai brigar, você tem que dar um bom testemunho. E aí, de novo, para você entender o que é ter um bom amigo. Eu parei na frente dele e na frente da outra pessoa que estava por trás. E aí ele, sai da minha frente, porque senão eu vou te socar. Eu falei, então soca. Você vai me bater mesmo? Tá aqui, ó. Eu não vou bater em você. Aí ele, eu vou bater nele, sai da minha frente. Não, para você bater nele, você vai ter que bater em mim. Bate. E aí ele respirou e saiu. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele só não foi para cima dele, só não me bateu exatamente pelo tipo de amizade e respeito que tínhamos um para o outro. Isso me permitia, como permitiria a ele se fosse ao contrário, fazer o que eu fiz. Mas de novo eu pergunto para você nessa noite. Vocês têm amigos neste nível? Você pode dizer que nesta vida você tem um amigo neste ponto? Amigos que vão te fazer crescer, amigos que estão com você? Então deixa eu te contar algo mais sobre amizade. É a última coisa que nós vamos aprender com Davi e Jonatas hoje.
Uma amizade verdadeira e firmada no Senhor, ela permanece além do tempo. Você está aí em 1 Samuel capítulo 20? Vamos agora ao verso 42. Verso 42 vai resumir a aliança de Davi e Jonatas. Diz assim um texto: e ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes. Davi e Jonatas fizeram uma grande aliança de amizade. Se você ler o texto anterior a esse, vocês vão poder ver os termos dessa aliança. Nós não vamos ler a aliança toda. Basicamente era uma aliança de forte amizade. Aqui, nesse verso 42, é depois que Jonatas descobriu que o pai realmente queria matar Davi. Ele despede Davi, e Davi diz para ele claramente: vá em paz, nós temos um juramento diante do Senhor, nós somos amigos. E o Senhor será testemunha entre eu e você, e também entre nossos descendentes. Quando nós temos um amigo de verdade, o tempo não interessa. O local não interessa. Nada disso interessa, uma amizade só cresce. Eu hoje, inclusive como pastor, muitos dos meus amigos, eu passo muito tempo sem conseguir falar com eles. Eles moram em outras cidades. E quando nos vemos é como se o tempo não tivesse passado. Um deles uma vez virou para mim e falou assim, cara, me mandou uma mensagem de aniversário e disse assim: amigo é a família que nós escolhemos. Você é minha família. Porque a família onde você nasceu, você não escolheu. Mas o amigo é a família que você escolheu. Que você decide estar junto. Que família é essa? De confiança real? Dani tem a mesma coisa, a gente conversa muito. Dani tem amigos que são nos Estados Unidos, eu tenho amigos que são nos Estados Unidos. A Jovita conhece um deles, que é o pastor Fábio Moreira. E a gente às vezes troca mensagens ou se fala, e às vezes a gente faz questão hoje com o WhatsApp de poder se falar para se ver. E a gente diz: que saudade de comer uma pizza juntos e bater um papo. Um dia desse eu até brinquei com ele: vamos fazer assim, você pede uma pizza daí, eu peço daqui, a gente faz a ligação e come pizza e conversa pelo WhatsApp. Amigos, não tem tempo, não tem local. A amizade de verdade, ela não enfraquece. E quando ela é fundamentada em Deus, mais do que nunca, ela vai além da vida. E aí eu quero mostrar isso para você. Tempos depois dessa conversa, Jonatas morre. Davi faz duas coisas que mostram o nível de amizade dele com Jonatas. Tempos depois, Davi foi perseguido por Saul. Saul tentou matar ele várias vezes, uma confusão danada, que a gente ainda vai estudar algumas dessas coisas. Mas independente do que a família de Jonatas fez contra Davi, a amizade entre os dois permaneceu. E a Bíblia diz que Davi chorou amargamente a morte do amigo dele, ao ponto de dizer: o amigo que eu tinha, e olha que eles não se viam há muito tempo por causa da guerra, Jonatas era um amigo para mim, e a amizade dele valia pelo amor mais do que 10 mulheres. Amigos na vida e na morte. A segunda coisa que Davi fez, eu quero que você vá com a sua Bíblia agora, a 2 Samuel capítulo 9. Enquanto você está procurando 2 Samuel capítulo 9, eu quero te lembrar, Jonatas morreu, Davi é o rei. Ele poderia não se preocupar mais nada em relação a Jonatas. Ele já é o rei, ele tem posição. Então, se ele fosse um cara interesseiro, a posição é dele. Mas o texto de 2 Samuel, capítulo 9, começando no verso 1, diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar minha lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, e um dos servos de Saul, para apresentar a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Pula agora para o verso 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai.
Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Se Davi fosse interesseiro, agora ele já tinha o trono. E não foi ele que matou Jonatas. Se Davi só quisesse ganhar as coisas, já era dele. Se Davi quisesse arrumar desculpa, ele tinha. Porque o pai de Jonatas e os irmãos de Jonatas, a família tentou matar ele várias vezes. Mas a Bíblia mostra que a lealdade de Davi, a amizade de Davi, forjada diante de Deus e além da morte. Ao ponto de, ao encontrar o filho de Jonatas, manter o seu juramento, independente de qualquer outra coisa. Se você parar para pensar em tudo isso que a gente conversou, sobre a amizade, que amigos verdadeiros não têm interesse, mas se veem como iguais, que amigos verdadeiros são justos um com o outro, agem com justiça, com retidão, se corrigem, se ajudam, que amigos verdadeiros fazem o outro crescer para atingir seus objetivos e vibram com esse objetivo atingido, que amigos verdadeiros defendem o outro pelas costas, que amigo verdadeiro é confidente, é confiável, que amigo verdadeiro, amizades verdadeiras são formadas no Senhor e vão além do tempo. Minha pergunta para você é: será que você tem amizade verdadeira na sua vida? E será que você é um amigo verdadeiro para alguém? Eu gostaria muito que nesta noite você saísse daqui. E se você não tiver uma amizade verdadeira formada em Deus, você saísse daqui pedindo: Senhor, eu gostaria de ter nessa vida pelo menos um bom amigo, ou uma boa amiga. Alguém que eu pudesse experimentar o que Davi e Jonatas experimentaram. A Igreja Católica tem algo que, na separação das igrejas, eu acho que a nossa igreja perdeu um pouco, que é a questão do padrinho. E o que era um padrinho antes de se tornar um método de pegar alguém com dinheiro? O que era ele na sua essência? Padrinhos eram pessoas que o outro julgava ter tanta amizade que ele dizia: se eu morrer, eu confio meus filhos a você. Eram como segundos pais. Será que você tem uma amizade tão verdadeira que você confiaria seus filhos após a morte àquela pessoa, sabendo que eles não vão passar falta, porque você tem amigos verdadeiros? E será que pessoas poderiam fazer o mesmo por você? Dizer: mesmo que eu morra hoje, eu sei que fulano é meu amigo. E meus filhos não passariam falta porque ele jamais deixaria acontecer. Pense sobre isso. Se você não tem, clame ao Senhor para que você passe a ter. Não viva essa vida sem ter amizades verdadeiras. Porque é muito solitário só ter amizade de Facebook. É muito solitário só ter amizade de culto de domingo. Ou amizade de colega de trabalho. E na verdade não são amizades. Vamos orar.